E nesse espaço, o professor, amigo, contador, professor Salésio D'Agostinho. Salésio, parabéns pelo espaço aí, estou vendo que está sendo usado, inclusive, em sala de aula, né? É verdade, pelo menos temos recebido notícia de que os nossos vídeos estão sendo usados para discutir com os alunos assuntos da contabilidade. Isso é muito bom e isso nos valoriza bastante. E a virtude de vocês que participam aqui do programa, né? Porque, na verdade, o objetivo justamente é esse, quer dizer, esclarecer de maneira objetiva e direta. E isso temos conseguido através de vocês. Bom, Salésio, aqui tem uma pergunta que chegou do professor Clodoaldo Antunes Bezerra. Grande abraço, professor. Ele pergunta o seguinte, por que temos as contas devedores duvidosos e depreciação no ativo e no passivo, patrimônio líquido, as contas capital a integralizar e prejuízo? E ele diz assim, afinal de contas, professor Salésio, no ativo não são contas credoras e no passivo as devedoras? E aí? Eu acho que a pergunta, eu acho que houve uma leitura aqui não muito certa da coisa, porque ele diz o seguinte, por que nós temos as contas devedores duvidosos de depreciação no ativo e no passivo patrimônio líquido as contas capital a integralizar e prejuízo, uma vez que nós afirmamos neste programa que no ativo as contas são devedoras e no passivo as contas são credoras e não pode ter no ativo conta credora e não pode ter no passivo conta devedora. Isso é certo. Nós não podemos ter no ativo contas credoras e não podemos ter no passivo contas devedoras. Então ele pergunta, se não pode, por que então nós temos devedores duvidosos de depreciação no ativo e no passivo temos capital não integralizado e prejuízos? Muito bem. Professor, muito bem, eu acho que é importante essa pergunta para fazer o devido esclarecimento. Teoria e prática, elas estão sempre de mão juntas. Não existe teoria diferente da prática. Quando o sujeito disse que teoria e prática são coisas distintas, esta pessoa não sabia o que estava fazendo e, para justificar o não saber, ele disse esta infeliz expressão, teoria diferente da prática. Não é verdade. Teoria e prática são coisas absolutamente iguais. Teoria nada mais é do que o escrito daquilo que se constata quando se está executando alguma coisa. Muito bem. Na teoria da contabilidade, é dito que débito é tudo aquilo que nós temos. Débito é o que se tem. Débito é o que é meu, o que me pertence. Quando eu digo débito, isto é meu. Quando eu digo débito, isto eu tenho. Eu tenho uma namorada, quer dizer o quê? Débito namorada. Eu tenho um automóvel, quer dizer débito automóvel. Eu tenho dinheiro, débito dinheiro, porque débito são coisas que eu tenho. Muito bem. E crédito responde como eu adquiri aquilo que eu tenho. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que dizer, por que eu tenho dinheiro? Aí eu vou ter que responder, eu tenho dinheiro porque pedi emprestado. Eu tenho dinheiro porque vendi uma mercadoria à vista. Então, o crédito responde como eu consegui as coisas que eu tenho. Ora, as coisas que eu tenho, que são os débitos, é ativo quando tem liquidez. Quando eu posso transformar em dinheiro. E o crédito, ou se não puder transformar em dinheiro, se não tiver liquidez, é despesa. Então, o débito é ativo ou é despesa. A origem deste débito, a origem das coisas que eu tenho, ou é um passivo ou é uma receita. Se for passivo, gera obrigações. Se for receita, não gera obrigações. Muito bem, não existe outra explicação. E isso é teoria da contabilidade. Isto é, coisas que obrigatoriamente têm que acontecer quando nós estamos executando. Se eu disse para você que no ativo não pode ter contas credoras, porque débito são as coisas que eu tenho e crédito é a origem. Então, nós não podemos misturar alhos com bugalhos, porque as coisas são diferentes, as coisas são distintas. Não pode existir
essas coisas. Então, mas então por que devedores duvidosos está no ativo? Aí eu lhe pergunto, você acha que este crédito no ativo gerou para nós ter alguma coisa? O que é que uma empresa recebe quando o devedor não lhe paga? O que você recebe quando alguém diz, não vou lhe pagar? Você recebe alguma coisa? Não. Então, o que é que você teria que fazer? Tirar esse devedor do ativo e passar para despesa. Porque ativos são coisas que eu tenho que posso transformar em dinheiro. Despesas, coisas que eu tenho que eu não posso transformar em dinheiro. Se eu tinha um ativo e essa pessoa diz, eu não vou te pagar, o que é que eu tenho que fazer? Transferir para despesa. Muito bem. Só que a lei diz o seguinte, todos os devedores cujo valor da operação seja superior a 30 dias, você não pode tirar da relação de devedores esta pessoa. Você tem que... Tira sim, porque você tira do ativo, lança para a despesa. Só porque a contrapartida da lei diz... Faça uma retificação, um ajuste, simplesmente informando, menos devedores duvidosos. É uma informação financeira que o profissional tem que ter, o contador tem que ter, para saber o nível de liquidez da tua carteira de cliente. Então vejam só, por que esta informação está no ativo? Primeiro, isso não é crédito. Isso é um mero ajuste, ok? Por que um mero ajuste? Porque é um cliente que não lhe pagou, ok? E que tu já lançou isso como despesa, mas para prestar uma informação para quem faz uma análise financeira, tem que saber que aquela carteira tem pessoas que não lhe pagam. Então não é crédito. A mesma coisa acontece o quê? Com depreciação. O que é que tu recebe ao depreciar o teu bem? Recebe alguma coisa? Não. O que é que tu teria que fazer? Tirar do ativo esta perda e mandar para despesa. Só porque a lei diz, precisamos prestar uma informação, o quanto custou o bem e quanto deste bem já perdeu de valor pelo seu uso. Então, é uma informação técnica, simplesmente isso. Isso não é conta credora. Antigamente dizia que débito aumentava ativo e que crédito diminuía ativo. Ok, isso é verdade, só porque tu não podes informar no ativo contas credora. Ou tu deduz ou não deduz. E se tu informares, tu estás ajustando. Sobre a outra pergunta que ele faz lá no passivo, seria prejuízos. Ora, prejuízo é uma conta de resultado. E a lei diz o seguinte, prejuízo só pode estar informado no patrimônio líquido se tu não tiveres lucros acumulados, se tu não tiveres reserva de lucros, se tu não tiver lucro, a reserva legal, se não tiver reserva de capital. Nesta ordem, tu és obrigado a absorver tudo isso. Se tu tem prejuízo e tu tens essas reservas, tu tem que abater dessa reserva. Se tu não tem mais nada disso, aí tu tens que informar, porque tu não pode reduzir o teu capital social. Capital social é um documento levado a registro. É por isso que tu tens que informar. Isso é questão de lei. Agora, evidentemente, que existem algumas contas que são de passivo e são de ativo e que estão deslocadas de forma errada. E que isso você, como professor, e como está ensinando os teus alunos, tem que saber. Duplicata descontada. Duplicata descontada, segundo a norma do Banco Central, diz que tu tens que retificar o devedor. Só porque este crédito no ativo é por obrigação legal, porque isso é um passivo. Ou seja, tu vais no banco, negocia títulos, então tu recebe dinheiro, débito, cuja origem foi duplicata que eu descontei.
Pergunto, este crédito gera alguma obrigação para ti? Se tu disser sim, vem a ser o quê? Um passivo. Pergunto, tu vai no banco, negocia teus títulos, recebe dinheiro. A consequência, desconto de título. Este crédito gera alguma obrigação para ti? Sim, tu tens que pagar. Se o teu cliente pagou, o banco retém o dinheiro. Se o cliente não pagou, tu vai ter que pagar para o banco. Então, isto é um passivo. Está no ativo de forma errada, por uma obrigação da lei. A mesma coisa acontece com capital não integralizado. O capital não integralizado está retificando o patrimônio líquido, retificando o capital. Isso está certo? Não, está errado. Por que que está errado? Porque quando o sócio se compromete a integralizar o capital, é uma obrigação dele em dar o dinheiro. Se ele não der o dinheiro, todos os credores podem cobrar as suas dívidas, cobrar as suas obrigações do sócio que não integralizou. A pessoa jurídica, ela se despersonifica em termos de limites de capital. O próprio Código Civil brasileiro diz: os sócios são obrigados, na forma e no prazo previsto no contrato social, a cumprir o que foi estabelecido. E se não for feito no prazo de 30 dias depois de notificado, o sócio que não integralizou, ele está sujeito à responsabilização emergente por esta não integralização. Então, este capital não integralizado é um direito da empresa em receber, é um ativo. Está no passivo, por quê? Por uma obrigação legal, mas não podemos dizer que isso não é ativo. Toda vez que nós temos capital não integralizado, você que vai fazer uma análise financeira terá que transferir esses valores para o ativo, porque isso é um direito realizável. Não sei se eu fui claro, professor. Muito claro. Tá? Muito claro. É isso. Nós temos que obedecer à teoria da contabilidade. E prática é a mesma coisa, não existe diferença. Se eu digo que débito são coisas que têm liquidez e por isso é ativo, e débito que não tem liquidez é despesa, ao executar, esse resultado tem que estar caracterizado. Se eu tenho um ativo e esse ativo eu não consigo receber, isso deixa de ser ativo e passa a ser despesa. Se eu tenho uma máquina e essa máquina eu não consigo mais vender, isso deixa de ser ativo e passa a ser despesa. A mesma coisa é no passivo. Passivo gera obrigações, receita não. Se eu tenho uma dívida e a pessoa me perdoou a dívida, eu tenho que transferir esta dívida para a receita, porque receita é todo o crédito que não me gera obrigação. E se alguém me perdoa a dívida, eu não devo mais para ele. E é isso, e assim nós temos que obedecer às normas contábeis. Por que que um crédito que não é crédito, por que que essa coisa a menos lá está no ativo? Porque aquilo não gerou obrigações para nós. Professor, obrigado pela aula de hoje, achei muito clara o objetivo. Professor, eu acho que atendeu aí às suas necessidades e respondeu plenamente a sua pergunta. Salésio, eu agradeço. Obrigado nesse esclarecimento que o Salésio trouxe aí no espaço Conversando sobre Contabilidade.